que tem muito fundamento para falar sobre paternidade e orfandade agora, né? Porque, Senhor, com uma filha maravilhosa e um pai maravilhoso, sabemos que a identidade de cada cristão é muito importante quando entendemos o papel de Deus como Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, que tu possa, Senhor, inspirar, falar através da boca dele, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor quer falar à igreja, e que a restauração em cada casa, Senhor, seja realmente manifestada através de cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mandar um beijo para o Júnior. A paz, irmãos. Meu Deus. Parece que é a primeira vez que eu estou aqui. Vamos lá. Irmãos, nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre paternidade, mas principalmente sobre escolhas. Porque a paternidade e o que o Senhor nos dá, a possibilidade de ser filhos, é uma escolha. Irmãos, existe um versículo tão conhecido que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, esse é o final do versículo. Isso é Josué falando. Esse é o final do versículo. Porque diz assim o começo, ó. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, é uma escolha. E nós vamos falar muito hoje sobre uma escolha. Aleluia. Irmãos, nós somos criatura. Nós somos criados. Criatura é uma pessoa, é uma coisa resultante de uma criação. Nós somos criados por Deus. Foi o Senhor que nos deu vida. Só que esse Deus, ele não é um Deus que tem prazer em ser temido. Ele não é um Deus que tem prazer em ser Deus que pisa nos homens. Como muito da mitologia, tem muitos aí que, é os deuses. Não, o nosso Deus nos criou. E Ele nos deu a possibilidade de escolher se nós queremos ser filhos. Você já fez essa escolha? Você já escolheu ser filho de Deus? Mas ser realmente filho de Deus? É isso que nós vamos ver um pouquinho. Em João 1,12, e eu vou falar vários versículos aqui. Se você estiver anotando, depois também na gravação dá para pegar. João 1,12. No entanto, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Oi, meu amor. Se deixar ela aqui em cima, vai voar teclado, vai voar tudo. Então, nos deu a possibilidade de todos aqueles que receberam. Então, primeiro, há uma atitude de falar, de buscar, de aceitar esse Deus, esse Jesus, para nos tornarmos filhos. João 3,16, versículo que eu amo demais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Novamente, nos deu a possibilidade de ser filhos.
Irmãos, aqui está o grande ponto. Porque o Senhor, desde o início, tem nos ensinado. Ele deixou a palavra muito clara, tentando nos ensinar o que é paternidade. O que é isso? Tanto que o mandamento que tem promessa fala disso. Honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe. Poderia parar ali. Assim como não matarás. Parou ali. Não adulterarás. Parou ali. Honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele tem promessa. Então, o Senhor sempre veio nos ensinando. Tanto que, no momento de conquista da terra, onde parte das tribos estavam abençoando e parte das tribos lançando realmente maldições ali, declarando a vitória, diz: maldito quem desonra pai e mãe. E todo o povo diga amém. Isso está em Deuteronômio 27:16. Então, o Senhor vem nos ensinando o que é honrar pai e mãe. Só que também Ele vem nos ensinando o que é mais até. Porque em Efésios 6, no começo ali de 1-4, diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Pais, estava tão bom até ali, aí vem para nós. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Irmãos, o Senhor tem algo muito, mas muito próximo. Ele tem um carinho muito grande com a questão do que é uma paternidade. E, irmãos, não entendam, principalmente mulheres, não estamos falando de paternidade, então a palavra é somente para os homens, né? Nós estamos falando realmente de paternidade, de maternidade, de cuidado, de como se achegar ao filho. Mas principalmente nós vamos ver qual é a guerra que o inimigo traça em cima de filhos. Qual é a guerra e principalmente quais são os privilégios que nós temos por ser filhos. Irmãos, existe uma oração em Mateus 6, um pouquinho conhecida, que o Senhor Jesus diz: vocês orem assim: Pai nosso, que estais, novamente, Pai nosso. Ele poderia ter começado como essa oração? Senhor Deus dos exércitos, da guerra, que venceu toda a batalha, que criou tudo. E ele começa simplesmente: Pai. Só que se você pegar muitas orações de Jesus, começa como: Pai, se pudesse, passa esse cálice de mim. Pai. Aqui remete o quê? Proximidade, intimidade. Tem intimidade aqui. Irmãos, vamos falar um pouquinho. Eu fiz esse contexto para a gente chegar num dos principais pontos, tá? Que é realmente quais são as estratégias que o diabo tem para nos afastar do Senhor, para criar barreiras em nós e nas gerações futuras. Muitas vezes através de nós.
através de atitudes. O diabo ele tem uma estratégia muito simples, que ele primeiro coloca em xeque, ele primeiro coloca ali em xeque o quanto você é filho. Jesus, depois de 40 dias jejuando, teve fome e ele estava no deserto. Veio o tentador, se aproximou dele, Mateus 4:3, e diz: se você é filho de Deus. A primeira coisa que ele fala para Jesus, a primeira coisa que ele coloca para Jesus, sabendo ele quem era Jesus, mas também sabia que Jesus estava aqui como homem. Se você é filho de Deus. Quantas vezes nós somos confrontados por situações no nosso dia a dia que essa situação diz: se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que você está nessa luta? Se você é filho de Deus, por que você está doente? É o mesmo confronto, irmãos. É o mesmo confronto para nós. Todo dia. Se você perceber, se você é filho de Deus. Tanto que, para Jesus, se você é filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. Ele podia fazer. Ele estava sendo testado ali, mas ele não ia realmente dar ouvidos, fazer o que o diabo queria. Tanto que no versículo 6, vem novamente: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito que ele dará ordem aos anjos a seu respeito. Pois está escrito. O confrontador aqui conhece tudo da lei. Ele usa a lei. Ele é o promotor. Ele é o acusador. Ele conhece tudo da lei. Pois está escrito, ele dará ordem aos anjos a seu respeito, e com as mãos lhe segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Aleluia. Se você for filho de Deus, faça. É uma confronta. E nós somos confrontados todos os dias. Nós somos confrontados a todo momento. E o grande ponto é: qual é a nossa posição mediante isso? Jesus poderia ali confrontar, falar: onde já se viu? Você sabe da minha história? Você sabe de onde eu vim? Ele falou: sai daqui, essa parte. Não vou te dar trela. E muitas vezes nós ficamos sendo confrontados e aceitando isso. Porque a partir do momento que nós aceitamos o confronto, será que nós somos filhos de Deus? E nós não vamos, o diabo não vai fazer de uma forma que você realmente vai ter essa dúvida tão clara assim. Vai vir pontos muito simples na nossa vida, se a gente for deixando. Vai vir dúvida, vai vir desânimo, vem vários outros pontos. Porque a partir do momento que eu tenho tão claro que se eu recebi Jesus, eu sou filho, e através de ser filho, de aceitar Jesus, eu tenho uma herança. O diabo está fazendo o quê? Que você esqueça disso, que você tire o foco disso, e você deixe de lado as promessas. E passa a ser o quê? Não mais filho. Eu vou ser um empregado? Eu vou ser um conhecido? Eu vou ser um escravo? Eu estou longe. Mas a partir do momento que eu estou perto, Pai nosso, Pai, santificado é o teu nome, eu tenho intimidade. E o diabo tem uma estratégia tão clara aqui. E essa estratégia, ela vem para tirar realmente os princípios. Os princípios que hoje, muitos de nós, a maioria dos meus amigos, a maioria das pessoas que eu conheço, dentro da minha casa, faltou
a figura de pai. Só que entendendo a figura de pai. O Senhor é quem nos protege, certo? É o Senhor quem nos alimenta, certo? É o Senhor que nos conforta. É nosso papai que está perto a hora que está tudo turbulento. É o papai que dá aquele abraço a hora que a gente precisa. É o papai que está sorrindo junto conosco quando a gente está sorrindo. Esse é nosso Deus e Deus está ensinando isso. Só que nós, seres humanos, muitas vezes a figura principalmente do homem é atacada para não ter isso, não plantar isso. Porque se alguém que tenha a figura como homem entende o pensamento de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai ser, primeiro de tudo, um bom pai. Porque ele vai construir. Ele vai construir algo. Ele vai entregar, ele vai entender que ele tem um dever de entregar algo, que é zelo, que é passar confiança, que é estar próximo. Porém, muitas vezes isso não acontece, ou por muitos motivos não pode acontecer. Isso aconteceu nas nossas vidas. E muito do que eu converso com a pastora Beth, conversei muito com a pastora Heloísa também, logo que eu entrei na igreja. Assim. E elas me falaram que começaram a me dar uma visão que eu era privilegiado. E privilegiado por ter tido a oportunidade de ter tido um pai. Mas um pai que não conhecia o Senhor, mas parece que conhecia muito, porque foi pai. Trabalhava assim, muito para dar o sustento. Não importa como, estava presente. Me deu segurança. Na hora de eu voar, me fez voar. Na hora de tirar a rodinha da bicicleta, me deu segurança para aquilo. Parece algo tão simples, mas é verdade. Porém, ele foi conhecer o Senhor depois. E meu pai teve algo na cabeça dele que ele queria fazer, que era, eu não vou errar tudo que meu pai errou comigo. E meu pai não foi bem criado. A história de vida do meu pai, em 3 minutos você está chorando. Essa foi a história de vida do meu pai. Meu pai, com 14 anos, morava numa pensão. Minha avó tinha falecido. Meu avô, sim, expulsou ele de casa. E vou te falar, por besteira. E meu pai já trabalhava muito. Não era por vagabundagem, por problema. E meu pai tinha algo assim. E eu tive um privilégio de não só ter um pai dessa forma, de ter um avô, por parte da minha mãe, dessa forma. Meu avô, quando era criança, para fugir do frio, dormia dentro de bueiro ou em cemitério. Porque não tinha como voltar para casa, porque era uma surra em cima da outra. E meu avô foi a pessoa mais amorosa que eu conheci na vida. É uma das pessoas que, quando eu estiver com o Senhor, eu quero rever. Eu quero sentar. Então, ter uma figura dessa me ajudou a entender um pouco, me ajuda a entender um pouco o que o Senhor fala disso. Porque eles não são, ai meu Deus, são santos. Não, eles estão fazendo uma partezinha do que é ser pai, que só o Senhor sabe fazer, porque nós nunca vamos conseguir ao todo. Esse é o nosso Deus. Só que essa orfandade, essa falta de muitas vezes ter uma figura, ou que não foi tão bem suportado na nossa vida, muitas vezes vem trazendo o quê? Vem trazendo tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós, para estarmos perto desse Deus, nós precisamos ter fé. Certo, irmãos? Precisamos ter o quê? Fé. E uma das coisas que essa falta de paternidade, que essa estratégia do diabo traz, é
A dificuldade de confiar. Como que eu vou colocar nas mãos do Senhor a minha vida? Sendo que desde pequeno eu fui criado que eu preciso me virar. Sou eu que faço a minha história. Se você tem essa mentalidade, irmãos, essa mentalidade é do mundo. É você que faz a tua história. Irmãos, então vai sozinho. Eu quero estar com esse Pai, com esse Deus que vai me ajudar em tudo. Porque se eu me esforçar, é Ele que vai me ajudar. Não é sozinho. E tudo, a a dificuldade de confiar, eu não consigo viver o que o salmista fala, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Salmo 18:2. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta. A partir do momento que eu tenho, por situações, seja na infância, seja na adolescência, seja até mesmo adulto, que eu tenho que me virar, tudo depende de mim. Isso é uma das maiores enganações para a gente sair de perto daquele que realmente a gente tem que confiar. Se eu for na força do nosso braço, do meu braço, é muito limitado, irmãos. É muito limitado. Só que é isso que nós precisamos ter, mediante o que o mundo coloca. Você não tem um pai. Você não tem um Deus. Então você não tem quem. Como que eu vou confiar no Senhor, que é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador? Ele está brigando por mim. Meu Deus, meu rochedo, que é meu refúgio. Então, uma das principais pontos que a estratégia do diabo vem trazer é na orfandade. E orfandade não quer dizer que você realmente foi órfão. Muitas vezes são atitudes, são faltas que aconteceram nas nossas vidas. Só que vamos voltar lá no início. Como que eu comecei, irmãos? Eu vou falar de escolhas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma escolha. Então, confiar no Senhor, deixar tudo que foi problema, deixar de lado, é fácil, nem um pouco, irmão. Deixar de lado e passar a confiar, criar, deixar Deus ser o nosso Pai. Não importa o que aconteça, não é fácil. É uma escolha. Então, confiar no Senhor é escolha. Fala, irmão, para você, é escolha confiar no Senhor? E essa escolha é todo dia. É acordar. Falar, papai, eu escolho confiar. É todo dia. Porque todo dia nós vamos viver. Se você é filho de Deus, por que está passando isso? Se você é, se, e o acusador vai fazer. Vai fazer. Irmãos, ele não vai ter dó. E tem crente que está esperando o diabo se converter. Está esperando. Ai, coitado dele. Irmãos, não vai acontecer. Outra dificuldade. A dificuldade de ser grato. A dificuldade de amar. Irmãos, Lucas 15, filho pródigo. Um filho fala, eu quero minha herança, eu quero ir para o mundo, eu quero viver. Vai, quebra a cara. O outro fica ajudando o pai e tudo mais. Todos conhecem essa palavra. Se não conhece, irmãos, leia. É uma história, você pode ler de várias formas. Você pode ler Lucas 15 ali, filho pródigo, como sendo uma história bonita. Olha só, como você pode realmente falar, Deus, me fala, porque Jesus usando uma parábola dessa é riquíssima.
O filho fica, mais velho fica, ajuda o pai, está na lavoura e tudo mais. E de repente ele voltando cansado da lavoura, ele vem e vê festa acontecendo. Olha, que festa é essa acontecendo? Ah, você não está sabendo? Teu pai matou um filho, teu pai está fazendo festa para o teu irmão que voltou. E a primeira coisa que ele faz é se ira contra o pai. Onde já se viu você fazendo tudo isso para esse ingrato que foi embora? Você fazendo tudo isso, eu que fiquei aqui, sou eu que estou fazendo algo, sou eu que estou fazendo isso, sou eu que estou em cima do púlpito louvando, sou eu que estou... Irmãos, é a mesma síndrome. E não tem a visão do todo. E o pai simplesmente fala, mas espera aí, você estava do meu lado e você estava com tudo, eu te dei tudo, eu estava contigo fazendo tudo para você, seu irmão estava morto. Irmãos, a dificuldade com a orfandade vem, a dificuldade realmente da gente ser grato, da gente conseguir amar. O quantas vezes nós temos sido grato ao Senhor, ou quantas vezes nós temos colocado essa orfandade como desculpa para as nossas atitudes. Qual tem sido a desculpa? Ah, eu não consigo suportar o irmãozinho. Olha o que o irmão fez. Olha, irmãos, tudo isso está nos deixando longe do Senhor. O Senhor está mostrando ao contrário. Não importa o que aconteça, se está diante do Senhor, é nosso irmão, está aqui, vamos festejar, pois estava morto, agora está salvo. Esse é o coração do Senhor. Você acha que tem mais valor para Deus os discípulos que estavam andando com Jesus ou aquele que aceitou Jesus na cruz? Também é filho. E nós, por esse mundo, falamos em meritocracia. Porque eu faço mais. Irmãos, o Senhor nos amou da mesma forma e vai nos amar da mesma forma. A paternidade, o Senhor coloca realmente, olha o amor dele, ele enviou, ele se fez carne, sofreu tudo por nós para nos dar salvação. E muitas vezes nós estamos de picuinha, simplesmente porque a gente não sabe ser grato, não sabe amar. A gente não sabe. E a estratégia do diabo coloca em xeque, você é filho de Deus? Nos está colocando para longe, para longe. E o principal ponto que o diabo vem bater é a falta de intimidade. Irmãos, o que é intimidade com Deus? Para você, pensa aí, o que é intimidade com o Senhor? É orar 2 horas por dia, 3 horas por dia? É cantar a todo momento um louvor? O que é intimidade com o Senhor? Intimidade com Deus, ela vai ser principalmente a proximidade que você tem com esse Deus. A proximidade que você tem com esse Senhor. A proximidade que você tem com esse Pai. O quanto nós estamos próximos. O quanto nós estamos ligados. Irmãos, não é quantidade. Não é quantidade. É qualidade. Não é o quanto nós estamos fazendo. Uma vez eu ouvi, e aquilo me assustou muito. Muito mesmo. E dentro da igreja. Porque eu estava em cima do púlpito louvando. Porque eu estava... Irmãos, se para o Senhor, se para nós, quer dizer, estar aqui em cima, levando a palavra, louvando, fazendo qualquer ponto, tendo qualquer função dentro da igreja, se isso for para nós
está muito longe de ter intimidade com o Senhor. Não entendeu a cabeça do Senhor. Não entendeu. Se você pegar, Jesus ele veio servir. Jesus poderia ter vindo como rei, para ser adorado aqui como rei, não como o Senhor, como rei. Ele veio para servir. A ceia, a Santa Ceia, ele não foi servido, ele serviu. Ele chegou ao ponto de lavar os pés, para mostrar para aqueles apóstolos o que eles tinham que fazer, servir. Aleluia. E o diabo está colocando o quê? Nós temos que ter uma posição de destaque, temos que estar longe, temos que fazer algo para nos destacar. E o Senhor simplesmente fala: você já é filho, você já vive comigo, você já está desfrutando, você pode desfrutar de tudo. O que mais você está querendo? O que mais está precisando? Nós complicamos a relação com o Senhor. Fala com o teu irmão. Nós complicamos a relação com Deus. Nós complicamos a relação com o Pai. Está na nossa mão. Nós esquecemos, irmãos, que ser filho tem muito mais privilégio do que deveres. O Senhor coloca um dever como filho. Um dever como filho. Honra teu pai e tua mãe. Honra o Senhor. Mas Ele nos dá tantos privilégios. Ele dá o privilégio da gente poder realmente entrar na casa dele. Irmãos, o Senhor foi tão misericordioso trazendo Jesus, que isso daqui não seria possível. Você estaria lá na porta. Nós estaríamos lá na porta, entregando o nosso sacrifício, falando com o sacerdote. E entrega isso, que nós não poderíamos nem entrar na presença do Senhor. Nós seríamos consumidos. E o véu se rasga. Esse Deus vem para perto, passa a não ser mais o Criador, passa a ser o Pai. O Pai, e nos dá a possibilidade de chegar diante dele e falar: papai, obrigado. Papai, estou precisando. Papai, só vim aqui falar um oi. Ele nos dá essa possibilidade, que antes era lá na rua. Lá da rua entrega a tua oferta, porque você não tem nem condição de entrar perto, de chegar perto do Senhor. E o Senhor nos dá a possibilidade de ser filho. Só que isso é uma escolha. Irmãos, fala: eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Irmãos, essa é a tua escolha. Essa é a tua escolha. Escolheu isso de todo o coração? Que você e tua casa, ou seja, aquele que precisa ser convertido, se eu escolher, já foi me dado isso? Se aquele que precisa conhecer o Senhor não conhece, eu e minha casa, Deus, eu escolhi, e como teu filho, o Senhor me dá isso como herança, que eu, a minha casa, vamos te servir, vamos ser filhos. Glória a Deus. E nós estamos como diante desse Deus? Como escravos, pedindo: Pai, eu sei que nós somos pecadores, irmãos, mas Pai, tenha misericórdia. Porque eu tenho medo. Irmão, se eu for pedir como escravo, eu tenho medo. É essa posição. E chegar diante de um pai, falar: papai, tá difícil, só me faz uma coisa, me dá um abraço. É a mesma relação? Irmãos, você acha que é a mesma relação de um escravo e um filho?
E o que o diabo tenta fazer com a gente é escravizar. Se você pegar um dos privilégios de ser filhos, é não ser escravo. Ah, mas escravos? Sim. Romanos 8, do 15 ao 16. Fala assim, eu não sou mais escravo. Irmãos, Aleluia. olha a estratégia. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Vocês não receberam um espírito para que você seja escravo e tenha medo. Mas receberam um espírito que os adota como filhos. Olha a diferença disso. Por meio do qual clamamos, Abba Pai. Ô Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, a estratégia do nosso inimigo é escravizar. Escravizar em coisas que aconteceram. Escravizar em coisas desse mundo. Escravizar para que tenha medo, para que tenha distância, para que não veja, para que seja cego, para que não ouça a voz do Senhor. E nós temos uma promessa que, se eu escolher, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, isso não é uma opção, é uma escolha. Se eu escolhi, não tem outro jeito. Deus não é homem e nem filho do homem para que minta. Então, se eu escolher, eu recebo esse Espírito Santo dentro de mim. Esse Espírito é para que não seja mais escravo, mas sim filho. E é isso que Jesus fez por nós. E nossa casa, primeiro, qual é a nossa primeira casa? Nosso templo, o templo do Senhor, como que nós estamos? Como que essa casa está? Está batendo vento e essa casa está pendendo ou não? Está batendo aí uma maré alta, essa casa está pendendo ou não? Nós somos a primeira casa. E quando a gente fala de restaurar, começa aqui. Como o templo do Espírito Santo, como a casa do Espírito Santo. Pois eu vou, mas eu vou deixar um ajudador com vocês. Como esse Espírito Santo está dentro dessa casa? Como nós estamos dentro dessa casa? Nós limpamos ela, tiramos o entulho, tiramos os móveis velhos. Irmãos, imagine uns móveis velhos, as sujeiras. Nós pegamos e limpamos essa casa, tiramos aquele móvel velho que é a rejeição que nós vivemos quando criança. Nós tiramos aquela sujeira que muitas vezes nós vivemos como adultos. Nós tiramos isso, nós limpamos, passamos aquele pano, aquele cheirinho gostoso e falamos, Espírito Santo, entra. É isso. A partir do momento que na nossa vida tem coisas que vivemos no passado e escolhemos deixar ali, irmãos, os móveis que estão na tua casa são escolha sua deixar ali ou não. É certo ou não? Você pode pegar algo, não quero mais essa cadeira e tirar da tua casa? Você pode fazer isso? Não, minha mãe não deixa. No teu quarto você pode, gente. Está na nossa mão fazer. Está na nossa mão realmente manter ou não no templo. Está na nossa mão deixar ou não. Irmãos, e o que eu estou falando não é simples. Eu fui criado por um pai que faz tudo mais um pouco e mais um pouco. Só que isso causa uma dificuldade também. Se erra com ele, meu Deus, que dificuldade de perdoar. A minha esposa está aqui e sabe o quanto eu sou parecido com meu pai. Eu faço tudo. Vou. Tem hora que a minha esposa fala,
Não precisa não, já fez muito. Calma. Mas quando acontece um erro, puxa, eu quero ir para longe. Eu quero sair. Não preciso mais conviver. Eu estou escolhendo trazer aquilo para dentro desse tempo. E tirando espaço daquilo que é realmente bom. Porque se o Espírito Santo tem espaço, quais são os frutos do Espírito? O que eu vou estar cheio? Eu vou estar cheio de bondade. Eu vou estar cheio de amor. Mas se eu não tenho espaço, tá pouquinho, irmão. Então, Romanos 8,15, pois vocês não receberam um espírito que escravize, novamente para temer. Vocês receberam um espírito que nos adota como filhos. Para que você tenha vida. Irmãos, quando nós passamos a ser filhos, nós passamos a ser herdeiros. Romanos 8,17, a continuação. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Somos herdeiros. E qual é a nossa posição diante das situações, diante até mesmo de Deus e diante do inimigo ou de uma situação que vem contra? Nós estamos com uma postura de herdeiros ou nós estamos com uma postura de escravos? Precisamos ter uma postura de herdeiros. Só que uma postura de herdeiros, ela não é soberba. Ah, eu sou o dono e acabou. Essa não é a postura. Quem é o primeiro herdeiro de tudo? Porque aqui fala co-herdeiros com Cristo. Então eu assumo junto. Então Cristo já era o herdeiro. E o que ele veio nos ensinar? Ele veio nos ensinar a humildade. Ele veio nos ensinar a servir. Ele veio nos ensinar a ser simples. Então, ser herdeiro é totalmente diferente de ser herdeiro nesse mundo. Ser herdeiro nesse mundo, eu sou o dono de tudo. Tchau, soberba lá em cima. É isso que é o herdeiro desse mundo. O herdeiro do Senhor. Ele está falando de humildade, de servir. Outro privilégio, meu Deus, ter a vida eterna. Irmãos, nós como seres humanos, eu acredito nisso, tá? Aí eu acredito nisso. Que nós não temos ainda noção do que é a vida eterna. É verdade. Se eu vou viver 100 anos aqui, 100 anos, tá, Deus? Quero ver meus netos. Tá bom. 100 anos aqui. O que é 100 anos perto da eternidade? Só estou fazendo uma comparação de tempo. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo de guerras, de contendas, de tudo de ruim. E a vida eterna nós vamos viver naquilo que o próprio Senhor Jesus falou: olha, eu estou indo preparar. Não tem como a gente imaginar. A gente pode imaginar, mas está limitada. Nossa imaginação se torna limitada. Ah, é um campo verde, com algumas árvores, os pássaros. Irmãos, nós estamos imaginando aqui. Não haverá dor, não haverá fome. Meu Deus! O próprio Jesus está preparando. Meu Deus, eu não posso limitar. Nós não temos noção do que é ter a vida eterna. João 5,24. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra, ai, Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O que Jesus fez foi vencer a morte. A partir do momento que nós temos a possibilidade de ser chamados de filhos, nós passamos a ser herdeiros do Pai e nós passamos a ter a vida eterna. Mas qual é a tática do diabo? Vir minando isso, fazendo com que tudo o que são problemas, puxa, eu não consigo confiar, eu não consigo amar, eu não consigo me entregar. Aqui é olho por olho, dente por dente. Não, irmãos. Jesus, ele veio trazer muita, mas muita coisa para acabar com a nossa forma humana de pensar. Então, primeiro, Jesus poderia ser literal em todos os pontos. Assim como a palavra estava sendo dada no Antigo Testamento de forma literal. Então ela foi dada de forma literal para Moisés, ela foi dada de forma literal para os profetas. Jesus veio e falou, não, eu vou falar de uma forma, eu vou trazer de uma forma que ela vai ser, essa palavra vai passar por todos os tempos, vai ser entendido de crianças a adultos a velhos, vai ser entendido por qualquer pessoa de qualquer cultura. Ele veio trazendo de uma forma, seja por simples parábola, mas trazendo muito para confrontar aquilo que este mundo coloca. Os fariseus, o que eram? Conheciam tudo da palavra e como eles se viam mediante o povo. Eles estavam servindo, eles estavam julgando, eles estavam como diante do povo. Jesus veio ao oposto disso. Ninguém tinha como conhecer mais a palavra do que ele. Ele é a vida, ele é a palavra. E como ele se colocou. E muitas vezes a questão do tudo aquilo que o diabo vem plantando na nossa vida, seja por uma falta de uma figura paterna, seja por problemas que passamos, para tirar dos privilégios da gente. Eu não sou mais escravo, eu não posso, não quero. É uma escolha. Eu posso ser escravo novamente? Posso, se eu escolher. Pois vocês não receberam um espírito que escravize. Está falando do Espírito Santo, eu quero, é uma escolha para mim. Mas não quer dizer que é fácil. Ô, meu querido, se esforça. Se esforça que eu vou te ajudar. Se esforça. Somos herdeiros. Mas isso não quer dizer que agora aceitei Jesus, vou esperar aqui, papai, manda o maná, vou ficar sentadinho até eu ir para a glória, hein? Não é isso. Outro privilégio, esse Espírito Santo realmente habita em nós. Efésios 1, versículo 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, novamente, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor e a sua glória. Glória a Deus. Novamente, é uma escolha. Irmãos, está na nossa mão. E uma vez feita essa escolha, não precisa mais fazer. Todo dia eu preciso escolher a Deus. Existe uma mania na minha família que eu tenho feito com a minha filha e eu entendi o poder, o quanto é algo importante e poderoso isso. A minha família, eu fui criado de chegar para meus avós, para meus tios e principalmente para meus pais e falar: bença pai, bença avô, bença tio.
todo dia: filha, Deus te abençoe, te livre de todo mal, faça você crescer segundo o coração dele. Está sobre mim, sobre a minha esposa, a autoridade de fazer isso por ela. Glória a Deus. E eu fui criado de uma forma que isso não podia passar, porque era até engraçado. Chegava todos os netos, assim, 5, 6 netos, tudo, né? Eu no meio, meus primos. Benção, avô, benção, avô, benção, avô, benção. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Não tinha como. E ai, se chegasse... Não vai... O que aconteceu? Deus te abençoe. Não vai chegar aqui. Eu fui criado dessa forma. Eu também. Eu fui criado dessa forma. Estou criando os meus da mesma forma. E eu lembrei de algo que minha mãe fez. Minha mãe passou uns dias aqui em casa. Eu estava viajando e tudo nos ajudando. A gente vai revezando. Eu estou ou com a minha mãe ou com a minha sogra. Agora estou com a sogrinha. E elas curtindo a Estherzinha. E ela ligou para minha avó. Minha avó já está até com Alzheimer. Primeira coisa: oi, mãezinha, benção, mãe. Deus te abençoe, filha. Aleluia. Irmãos, isso, o quanto nós, vamos inverter, o quanto nós temos feito isso sobre os nossos filhos. O quanto nós temos sido realmente instrumento de bênção para os nossos filhos. Precisamos estar do lado. O quanto nós temos realmente colocado diante desse Deus uma palavra de amor, uma palavra de bênção sobre os nossos filhos. A Lê está ensinando a Esther, e tem hora que é tão bonitinha, a gente até para assim. Vamos falar com o papai do céu? Ela faz assim com a mãozinha. Antes de dormir, não tem como não chegar. Que Deus te abençoe, te livre de todo mal, que seja contigo, que você possa conhecer verdadeiramente Ele. Não tem como. Esse é meu principal papel. Como eu vou levar isso? Mas eu não fiz isso. Irmãos, é uma escolha. Se você entender realmente a forma como que o Senhor pensa, passe a fazer agora. Tira toda a culpa. Tira. Culpa não pode ser aquele móvel entulhado. Tira. E passe a fazer. Sobre nós está esse privilégio. Porque o Senhor deu alguns privilégios para nós. Pastor Alfredo, é um privilégio falar da palavra do Senhor? É um dos maiores privilégios que nós temos aqui. E isso está para todos nós. Você pode falar desse Deus? Não pode? E esse privilégio foi dado a nós. E quem queria isso eram os anjos. Foi dado a nós. A nós, todos. Podemos falar desse Deus? O Senhor também deu o privilégio da gente sentir o que é um amor. Como pai e como mãe. Quem é pai, quem é mãe, consegue explicar o que você sente pelo seu filho? Tenta explicar. É parecido com o que você sente com qualquer outra pessoa? Tenta explicar. Isso é um privilégio que o Senhor nos deu. Nós vamos usufruir e viver esse privilégio, ou nós vamos abrir mão? Irmãos, primeiro ponto, não está aqui alguém acusando. E se você está olhando do lado e falando, tá vendo? Não faz. Irmãos, não seja o acusador. Não julga, para que você não seja julgado. Nós temos a escolha. Eu tenho a escolha de levar isso aos meus filhos. Quando eu falo de segurança, isso até é um problema. Quando eu falo que muitas vezes
está na minha mão, na mão da Lê, ensinar a Esther a ter confiança. A Esther vocês conhecem, acredito que todos conhecem, e ela tem bastante energia, é curiosa, né? E ela viu uma vez que o avô dela pegou, ela foi fazer assim na cama, estava na cama, nós estávamos, se eu não me engano, viajando. Ela foi se jogar na cama, ele pegou, segurou ela e brincou com ela. Ela viu, nossa, que legal me jogar. E eu estou segura, porque ele está perto. O que ela faz em toda vez que ela vê uma cama, um sofá, alguma coisa que tem o avô, tem o pai, tem a mãe, tem as avós perto? Se joga. Irmãos, ela pega, se joga de uma forma e já se joga rindo. Só que ela não tem noção do perigo. Às vezes ela calculou errado, o sofá está aqui, ela está se jogando aqui. Eu tenho confiança. Nós estamos gerando confiança. Eu lendo, a Lê pesquisou bastante, pesquisa bastante sobre criação de filhos, a gente lê e tudo, e a gente viu que crianças que são curiosas, que gostam de explorar lugares, principalmente que eles não conhecem, quer dizer que eles são crianças seguras. Olha o que isso causa numa criança de 1 ano e 4 meses. Isso vai ser para o resto da vida dela. Isso aconteceu e acontece na nossa vida. Então está na nossa mão a escolha de realmente, se eu tive toda essa parte boa de manter e levar isso, mas se eu não tive, está na minha mão, abrir mão. Eu posso escolher fazer agora. Eu posso escolher. Irmãos, está na sua mão. Você escolher ser filho. Você escolhe ser filho? Quem aqui escolhe ser filho? Você escolhe ser filho? Você já escolheu? Toda manhã você escolhe ser filho. Você escolhe falar, Deus, eu quero ser filho. Só que uma coisa, Espírito Santo, Jesus, você falou que Ele vai me ajudar. Então, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a entender. Me ajuda aqui a entender como o Senhor pensa. E a como ser um filho. Hoje eu paro para ver que para eu ser pai, eu tenho que saber ser filho. Para entender realmente. Irmãos, e o mais pesado de tudo é a hora que a gente erra. E a gente erra. Meu Deus do céu. A gente erra. Meu Deus. E a hora que a gente erra com esse filho, mas dói. A gente chora. Mas nós estamos tentando. Agora você imagina um pai que não erra. Um pai que não tem essa possibilidade de nos desamparar. Irmãos, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Vamos lá. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos. Eu consigo ser realmente filho de Deus se não é o Espírito Santo que guia a minha vida. Você consegue ser filho se a tua vida não está sendo guiada pelo Espírito Santo? A palavra diz o quê? A notícia não vai não, irmão. Está na nossa mão. Está na nossa mão. Porque nosso Pai nos ensinou, nosso irmão Jesus, nosso Rei, nos ensinou que Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, meu Pai, aqui na terra, no céu, onde for.
Então, quanto nós escolhemos? Nós escolhemos viver, continuar vivendo tudo aquilo que aconteceu de ruim na nossa vida, toda a falta que aconteceu, tudo que não foi dado, que era dever ser dado a nós. E não foi dado. Só que em nenhum momento nós estivemos realmente desamparados. Nós podemos hoje escolher a conhecer mais esse papai. Ah, papai. 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 Irmãos, pai, você está perto. Mas hora que vem um papai, aí você está muito perto. Aí você está muito perto. A Esther começando a falar, a hora que ela solta um papai, que ela quer que eu vá perto, a Letícia fala assim, ixi, lá vem ele, todo, eu já chego babando. Você imagina como é o Senhor, quando a gente chega realmente de coração e fala, pai, papai, esse é o nosso Deus. Se nós conseguimos sentir só um pouquinho do que é realmente esse amor, porque nós conseguimos sentir o amor filéu, né? O amor de pai e filho. Nós conseguimos sentir o amor eros, o amor com minha esposa. Mas e o ágape? É dele. É dele. É ele para nós. É ele para nós. Irmãos, qual é o maior amor? É o ágape. É dele para nós. Então está na nossa mão, realmente, viver em algo, escolher viver algo que nos trava, nos tira, nos deixa como escravos, nos deixa longe, ou viver algo que nos coloca perto, que faz com que eu seja herdeiro, que faz com que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não abro mão disso, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, não importa o vento que venha, não importa a luta que venha, não importa a distância que venha, porque eu e minha casa, como escolha, Senhor, vamos seguir ao Senhor. Você crê nisso? Fica de pé. Você tem a opção agora de fazer uma escolha. Como que você vai entrar agora na presença do Senhor? Como criatura, como escravo, como filho, como você vai entrar? Só que uma coisa, é o Senhor que esquadrinha nossos pensamentos, nosso coração. Então não adianta você estar só de braços abertos, sorrindo, papai. É como você está realmente. Você tem a escolha. Como você vai agora entrar diante do Senhor? Como você pode agora abençoar a sua casa, os seus filhos, os seus pais? Como agora você pode fazer? Está na sua mão. É você e Deus. Se você crê, Deus está te ouvindo agora. Mas Ele está te ouvindo como o quê? Como o Senhor, dono de escravos, como aquele que criou somente, ou como Pai. Depende de você, como você vê Ele. Irmãos, eu tento todo dia, eu preciso ver Ele como Papai. Não tem outra forma. E esse Papai não quer dizer que não vamos ter zelo, que não vamos dar honra. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. E sabemos que o Senhor nos ama. Papai, que tudo aquilo que não foi segundo o teu coração na nossa vida, seja para trazer qualquer ruptura. Não queremos mais, queremos limpar, queremos tirar tudo aquilo que não é do Senhor, para te dar mais espaço. Precisamos que o Senhor tenha mais espaço.
Precisamos mais espaço para os frutos do Espírito. Precisamos mais espaço para o amor. Precisamos de mais espaço. Para isso nos ajuda, Deus. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda primeiro a ser bons filhos. E ser bons filhos, Senhor, não quer dizer que eu esteja agora com meus pais ou não. Quer dizer princípios. Papai, nos ajuda a ser bons pais, boas mães, a construir realmente algo importante dentro dos nossos filhos. Que toda falta de amor, que toda falta de compreensão, que toda falta de tempo, de atenção, que não faça mais parte das nossas vidas. Porque o Senhor nunca deixa de dar amor, de dar tempo, de dar compreensão, de dar atenção a nós, mesmo nós errando tanto contigo. A todo momento o Senhor está disponível, disposto para nos ouvir, para fazer. Pai, obrigado por todo o privilégio. Obrigado, Senhor, por fazer com que eu saia de uma criatura, de um escravo, para ser chamado de filho. Meu Deus. Meu Deus. Que eu possa entender todos os dias, cada vez um pouquinho mais, do que é ser filho, pois ainda não entendi tão bem. Tem muito para entender o que é ser teu filho. Papai, declaramos sobre as nossas casas que nós e nossas casas serviremos a Ti como único Deus, Salvador, Provedor. Em nome de Jesus, é o Senhor que mantém. E essa escolha nós queremos fazer todos os dias. Queremos fazer a escolha que só o Senhor é Deus. Irmãos, repete comigo. Papai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender o que é ser um filho. Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. Eu te aceito como quem levou tudo de dores, de mágoas, de sentimentos ruins naquela cruz. Papai, me faz filho. Eu abro mão de toda contenda, de toda falta de confiança, de tudo que me tira ou me tirou de perto do Senhor, de tudo que me fez escravo, pois agora eu quero ser filho. Papai, me aceita como seu filho. Amém? Você acredita nisso? Essa tem que ser uma mudança todo dia na nossa vida, irmãos. Porque quanto mais a gente conhecer ao Senhor, quanto mais a gente achar que conhece esse Deus e não realmente tiver esse pensamento de isso nos traz a estar mais próximo, ser mais filho, nós estamos conhecendo o Senhor, que muitas vezes eu posso até falar da palavra dele e falar tão bem, mas ela não vivo, ela não é para mim. Eu não vou ser um daqueles que aparta-te de mim, que eu não te conheço. Mas eu falei em teu nome, eu salvei em teu nome, eu curei em seu nome. Eu não te conheço, eu não quero. Isso é uma escolha. Então todo dia precisamos dar espaço de conhecer. Todo dia essa casa tem que estar restaurada. Faz, essa casa tem que estar restaurada. Todos os dias. Irmãos, está na nossa mão. Minha Bíblia está online hoje.
mas a palavra está aqui. A palavra está fácil para nós hoje. Nós temos acesso a ela. Quantos pergaminhos você teve que ler? Estava tudo ali, já bonitinho. Bíblia até mesmo de estudo, explicando. Está na nossa mão. E o Senhor deixou esse caminho. Tudo mastigadinho. Até mesmo em parábola para a gente entender o que é o amor dele. Meu Deus. Olha o quanto ele nos ama. Amém? Que a gente possa realmente ser filhos. E não abrir mão disso. Escolher não abrir mão. Ser herdeiro é escolher não abrir mão da herança. Amém? Pai, que o Senhor nos abençoe a nossa semana, nos leve em paz para nossas casas. E Deus, fala hoje conosco. Que não seja aqui, mas o Senhor fale muito, mas muito mais. Pai, que o Senhor continue falando conosco. Se o Senhor nos dê a visão profética, nos dê a palavra, nos visita, Senhor, com a Tua sabedoria. Que nas nossas casas esteja o Teu Espírito. Que tudo aquilo que é para roubar a Tua paz nas nossas casas esteja por terra. Nós não aceitamos, porque nós declaramos que a nossa casa, nós serviremos a Ti. Papai, nos dê uma semana maravilhosa, mas te peço, continue falando conosco. Instaura esse tempo, em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Amém? Louve ao Senhor.